número 8, título diz: Gratidão é a memória do coração. Texto aqui diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmos 116, versículo 12. Então, a nossa lição de hoje está fundamentada no Salmo 116, o qual foi lido aqui no início, né? E trata sobre a gratidão. E ele diz aqui: há muitos salmos de ação de graças, e o de número 116 é um dos mais ricos. Ser grato é, antes de qualquer coisa, reconhecer que recebemos o que não merecíamos. A gratidão provém desse fato, mas também devemos louvar a Deus pelo que Ele é, por sua natureza e caráter. Como agradecer ao Senhor por todo o bem que nos faz? É isso que veremos nesta lição. Então, a primeira ideia é que Deus faz para nós muitas coisas. E a pergunta é essa: que darei eu ao Senhor? Eu tenho como pagar? Por acaso, na Bíblia, ela vai me ensinar que eu tenho como pagar ou que eu tenho obrigação de pagar? Se você olhar para o Salmo 116, quando ele faz essa pergunta, a resposta vem dizendo que ele então vai invocar o nome do Senhor. Fica entendido e compreendido dentro desse salmo que nós mesmos jamais conseguiremos pagar, mas devemos então agradecer a Deus, ser grato a Deus. Como praticar a gratidão? Então aqui o autor da revista vai nos levar a uma prática. O que é uma prática? Uma coisa que você vai começar a fazer. Se não está fazendo, deve começar. Se está fazendo, deve continuar fazendo e cada dia fazendo melhor. Então ele vai dizer aqui, como praticar a gratidão? Tributando amor a Deus e tributando honra a Deus. Então o primeiro tópico da lição vai tratar dessas duas coisas. Como praticar a gratidão? Como que eu vou colocar em prática essa gratidão minha a Deus? Primeiro, tributando amor a Deus. Segundo, tributando honra a Deus. Então, introdução aqui do primeiro tópico. Dar graças, o que é? Uma pergunta. Ele faz uma pergunta, dar graça. O que é dar graça? O Salmo 103 diz assim, o salmista ora dizendo assim, dando uma ordem para si mesmo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então você pare com o salmista no Salmo 103 e fale para si mesmo. Fale com a tua alma, com a tua mente, com o teu coração. Bendiz a minha alma ao Senhor. O que é bendizer ao Senhor? É falar bem de Deus. Fale bem de Deus, a minha alma. E aí lá no Salmo 103 ele vai enumerar várias coisas porque que ele deve bendizer a Deus. Mas continuemos aqui no Salmo 116 e na nossa revista. Dar graças, o que é? E aí o autor aqui faz a pergunta e responde: dar graças vem de um verbo hebraico cujo sentido fundamental é reconhecer a supremacia do Senhor sobre todos os deuses. Então aqui o autor da revista coloca para nós aquela guerra espiritual entre Deus e os deuses. Existem vários deuses na terra, que aí dentro de um contexto bíblico vai dizer assim, olha, eles nada são, um ídolo nada é, mas o ser humano, dentro da sua carnalidade, ele levanta falsos deuses para si. A idolatria é um fruto da carne.
E mesmo nós que já estamos andando no Evangelho, nós sabemos que é uma luta constante. A luta começa conosco mesmo e depois parte para o mundo exterior. No mundo exterior é colocado aí vários deuses como benfeitores da humanidade. A igreja cristã antiga levantou vários deuses. Ela levantou tantos deuses que para cada dia do ano, para o calendário de cada dia do ano tem um santo. E aí quando a igreja cristã antiga vai então honrar e glorificar esses deuses que ela criou, com medo de ficar algum sem ser honrado, ela criou então o dia de todos os santos. Vai que esqueceu de honrar algum, então vamos criar um dia para todos. E mesmo não citando o nome, então nenhum vai reclamar. Então essa luta contra os falsos deuses não é só lá com Israel, é com a igreja cristã também, e mesmo nós protestantes. Mesmo nós que dizemos que temos um único Deus, nós também temos essa luta. E essa luta vem aqui então na gratidão. E ele continua dizendo aqui, é Ele que nos dá todas as coisas. Toda a bênção vem da mão de Deus, mas alguém que não fez nada leva a fama. Alguém que não executou nada leva a fama. E por que isso acontece? Nos dias bíblicos já existia sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é a mistura dentro do culto de várias ideias, de várias posições, de várias doutrinas dentro de um mesmo culto. Então pegamos o Deus verdadeiro, o Deus grandioso, que fez o céu e a terra, que abençoa, trazemos Ele como objeto para o nosso culto, mas não trazemos somente Ele. Trazemos uma mistura de ideias, de pensamentos, que o autor aqui coloca como sincretismo. Sincretismo é uma mistura de várias ideias dentro de um mesmo culto. E isso aqui o autor vai explicar e dizer assim, olha, buscavam o Senhor para as grandes coisas e aqueles que julgavam ser deuses para as coisas menores. Ou seja, tem-se uma ideia assim, olha, Deus, vamos colocar em primeiro lugar, Deus, Ele é um Deus muito grande. E é verdade, Ele é um Deus grandioso. E por causa dessa grandeza de Deus, nós precisamos arrumar intermediários. E o homem, nessa ideia errônea, certa que Deus é grande, mas interpretada de um jeito errado, achamos que precisamos de intermediários. É isso que o povo no passado fez. Antes de Israel existir, o povo fez isso. Quando Israel passou a existir, o povo de Israel, detentor da lei de Deus, caiu no mesmo erro, e a igreja primitiva, depois do povo de Israel, caiu no mesmo erro, de estabelecer intermediários. E a nossa luta nesse culto de gratidão é justamente isso, tirar o intermediário. Não pode existir no culto a Deus o sincretismo. O interessante é uma coisa, você precisa entender e compreender que existe algo que a Bíblia ensina, que é a graça de Deus. E a graça de Deus está aí colocada sobre toda a humanidade. Tanto faz ímpio como piedoso. Todos estão vivendo nessa mesma terra e todos recebem por essa graça de Deus a bênção. Está escrito lá, Cristo falando assim, olha, Deus é bondoso e faz com que o seu sol nasça sobre justo e injusto.
que a chuva, que representa a bênção de Deus, venha sobre justo e injusto. O injusto recebe a bênção e jamais reconhece o Deus, o dono da bênção. Agora o justo não. O justo recebe a mesma bênção e vai e agradece ao dono da bênção. Então, o injusto pega a bênção de Deus, mas não quer nenhuma comunhão com o dono da bênção. Agora o justo não. O justo vai e pega a bênção e volta para agradecer o dono da bênção. Então, quando um ímpio recebe, quando uma pessoa não crente ou tem uma fé errada, recebe uma bênção, nós sabemos que essa bênção veio da mão de Deus. Mas o camarada que recebeu vai lá e agradece a uma estátua. E é contra isso que nós lutamos. Não foi a estátua que a abençoou, foi Deus que deu a bênção, porque a bênção de Deus, a graça de Deus, essa graça comum, que os teólogos chamam de graça comum, é para todos. É por isso que você ora e Deus abençoa. E aqui, dentro dessa revista, está dizendo que nós somos abençoados não dentro daquilo que merecemos, mas é justamente porque não merecemos. E aí vai-se então essa luta de sincretismo dos homens então arrumar intermediários e receber a bênção de Deus e agradecer aos intermediários que eles colocaram. Que não foi o intermediário que abençoou e nem o intermediário que foi lá e intercedeu. Foi abençoado porque Deus é bondoso e abençoou. E aí ele vai dizer assim, ó, esse foi o problema enfrentado por Elias, mas após a derrota de Baal, o povo reconheceu, só o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 39. Dentro dessa história lá que está escrita, que está registrada em 1 Reis, o profeta Elias, nessa luta contra a idolatria, ele exortou o povo dizendo assim, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Então existia no povo de Deus, o povo de Israel, dois pensamentos, que é aquilo que ele já explicou aqui na revista. Olha, nós temos o Deus Todo-Poderoso, mas tem um intermediário para ajudar a gente. De repente, se Deus Todo-Poderoso não é tão poderoso assim, então eu preciso me garantir. Ou então, esse Deus Todo-Poderoso, ele é muito grande, então eu preciso me garantir. E como que eu vou me garantir? Vou arrumar um Deus intermediário. E aqui o povo de Israel importou então um Deus de outra nação, chamado Baal. E ficaram lá. E Deus abençoava, porque muitos se arrependiam e Deus trazia a bênção. Muitas das vezes Deus mandava um castigo, o povo então se arrependia e Deus mandava a bênção. Mas eles nunca paravam de estar cocheando entre dois pensamentos. Então Elias chama a atenção. E Elias lança então um desafio para levar o povo a entender e compreender. E a história é bem conhecida pelos crentes, né? Elias lança um desafio, aquele que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, e os camaradas de Baal se retalharam, fizeram o culto, que era um culto conhecido pelo povo de Israel, afinal de contas, o povo de Israel estava envolvido nesse culto, um culto de sincretismo, dois pensamentos no mesmo culto. E aí, quando Deus não permite a resposta para os profetas de Baal, e pelo contrário, Deus permite a resposta vir para Elias, então o povo cai em si e diz, só o Senhor é Deus. Mas essa atitude dura pouco tempo. Parece que a vitória de Elias é uma vitória momentânea, porque uma coisa é certa, se o camarada está na carne, é a carne que vai vencer. É a carne que é vitoriosa. Se eu estiver na carne, a carne vai acabar vencendo e vai me fazer ser um idólatra.
E jamais eu vou agradecer a Deus à altura que Ele merece, se eu estiver na carne. Mas, se pelo Espírito eu mortificar as obras da carne, aí sim vai começar então a haver um culto verdadeiro na minha vida. Então, tributando o amor a Deus, como que eu vou praticar essa gratidão? Primeiro, eu vou começar a tributar amor a Deus. Salmo 116, ele fala lá, amo ao Senhor. Ele começa com essa expressão e essa afirmação, eu amo ao Senhor. E aqui, o autor da revista coloca assim, o salmista ensina uma forma maior de agradecer a Deus. Como? Amando. Eu vou pegar aquilo que é minha emoção, o amor está dentro da emoção, o amor está no coração. Coração aqui representa as emoções do indivíduo. Então o coração sempre é um símbolo do amor. Quando colocam um coração lá nas redes sociais, eu estou dizendo, olha, eu amo. E aqui o salmista está dizendo assim, olha, eu amo ao Senhor. Eu vou amar ao Senhor, amo ao Senhor. Eu tenho uma paixão, eu tenho um amor profundo para com o Senhor. Como que eu vou tributar então a minha gratidão a Deus? Praticando o amor a Deus. E como que eu pratico o amor a Deus? Esta é uma das poucas vezes em que se vê uma expressão tão fervorosa dirigida a Deus. Fervor, né? Aquele fogo que nós devemos ter no nosso coração, aquele amor verdadeiro, aquele desejo de agradar a Deus. Eu tenho que cultivar esse desejo de agradar a Deus. Você tem que cultivar esse desejo de agradar a Deus. Como, olha só, o salmista no Salmo 119, ele faz uma pergunta, como purificará o jovem o seu caminho? Uma pergunta, aí ele responde, observando conforme a sua palavra. Amar a Deus então é aprender da palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é ser grato. O ser humano, por natureza, ele é um ingrato. Até se faz comparação entre animais aí, né? Você alimenta um cachorro e ele te conhece pro resto da vida. Você alimenta vários anos um ser humano e logo ele esquece de você. Porque a ingratidão está arraigada no nosso coração. Precisamos lidar com o nosso coração. O sábio Salomão, ele diz assim, olha, tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque daí procede a vida, a bênção da vida, tudo daí procede as coisas de Deus. É o coração. Precisamos então ir plantando amor no nosso coração. Precisamos pedir e deixar que o Espírito Santo vá moldando o nosso coração. Nosso coração precisa ser moldado pela palavra. Precisa ser moldado por Deus. O profeta no Antigo Testamento, ele diz assim, olha, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Quem que vai conhecer esse coração humano? Nem nós conseguimos conhecer a nós mesmos, mas Deus conhece. E aquele Deus que conhece, enviou ao nosso coração o seu Espírito que clama, Abba, Pai. É o Espírito Santo que vem, habita no meu e no teu coração, e é Ele que clama dentro de nós, Abba, Pai. Abba, Pai é uma linguagem tomada da linguagem infantil, onde o filho se volta para o pai de maneira bem infantil e chama ele de papai. Porque dentro do costume judaico e israelita, o ser humano nem podia chamar Deus de pai. Seria até uma ofensa, até um pecado, o camarada chamar Deus de pai. Mas aqui, os apóstolos, eles mudam um pouco essa cultura do povo de Israel. Eles mudam um pouco, não, eles mudam totalmente. E diz, olha, o Espírito Santo vem ao nosso coração e clama, Abba, Pai.
que significa papai, que significa pai duas vezes, tomado da linguagem infantil, de maneira bem inocente, Abba Pai. Então Deus é o meu pai, e como Ele sendo meu pai, eu vou tributar amor a Ele. Geralmente lemos nos Salmos sobre louvar, agradecer, engrandecer, mas amar é algo que agrada muito mais a Deus, pois é a capacidade que Ele mesmo deu ao homem de responder ao seu amor. Então nós não somos capazes, mas Deus deu essa capacidade. É Deus que gera em nós essa capacidade. É Deus que vai lá e implanta no meu e no teu coração o amor a Ele. Por isso ele vai dizer aqui, olha, devemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 19. Lá o apóstolo João escreve dizendo assim, olha, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Na história da salvação, não é o homem que procura a salvação, é Deus que procura o homem para salvá-lo. Na história da salvação, não, na história da revelação de Deus ao homem, não é o homem que procura a revelação, é Deus que procura o homem e se revela a ele. Você no Novo Testamento, você tem dois personagens. Um que nós chamamos, que a Bíblia simplesmente chama a mulher samaritana. Não dá nem o nome para ela, né? A mulher samaritana. É assim, né? Nós não temos nenhum nome. Nós somos desprovidos de tudo, mas Deus nos amou. E quando Deus chega para essa mulher fala, olha, nós estamos esperando o Messias, nós sabemos que quando Ele vier, Ele nos ensinará todas as coisas. E Jesus então prontamente fala para ela, eu sou eu. Ele se revela a ela. Aí você tem um outro personagem, que esse daí já tem, não um nome, mas um título, Herodes. Herodes é um título. E ele lá vai ter, esse Herodes tem um nome histórico lá, mas a Bíblia simplesmente chama ele pelo título. Ele já parece ser melhor do que a mulher samaritana. Ele tem um título, é o Herodes. E ele então se alegrou quando levaram Cristo para ele. E o texto diz lá que ele se alegrou porque ele esperava ver Cristo fazer algum sinal. E Cristo chegou diante dele, não fez nenhum sinal, não disse uma palavra de revelação para ele. Simplesmente não revelou nada para ele. Ele revelou para a mulher samaritana, mas não revelou para o rei Herodes. Aí ele diz, olha, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Então é Ele que se revela para você, é Ele que te ama primeiro e coloca amor no seu coração para você responder a Ele. Não é o contrário, não é você que achou Ele, foi Ele que achou você. Não é você que teve a capacidade de amá-lo, é Ele que teve a capacidade de amar você, e dentro dessa capacidade Ele colocou o amor no teu coração para você responder positivamente a Ele. E assim então que nós vamos amando a Deus. Não somos capazes, mas o Espírito Santo nos torna capazes. É uma obra do Espírito. Essa luta entre a carne e o Espírito, ela existe, e nós precisamos então pender para o lado do Espírito e ser moldado e trabalhado pelo Espírito e começar a amar a Deus. Então, a prática do amor a Deus. E como que praticamos o amor a Deus? Obedecendo a sua palavra. Não é fácil, não somos perfeitos. Não estamos perfeitos ainda. Não somos perfeitos ainda, mas estamos na prática da perfeição. Estamos caminhando. Hoje nós somos melhores do que ontem. Estamos caminhando, estamos andando em frente. E devemos continuar caminhando em frente. Tributando honra a Deus. Então, amar a Deus e honrar a Deus. O que é honrar a Deus?
O Deus a quem o salmista confessa o seu amor é descrito agora por ele como piedoso, justo e misericordioso. Então, honrar a Deus é falar o que ele é. Em primeiro ele disse que vai amar a Deus, agora ele está honrando a Deus. Primeira coisa, ele fala que Deus é piedoso. Salmo 103 novamente, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então começa a falar, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Tem um pregador Horácio que toda vez que você ouvir ele pregar, ele vai estar dizendo, Deus é bom, aleluia. Aleluia significa louvar ao Senhor, Deus é bom, aleluia. E ele repete, 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 e Deus é bom, aleluia. Isso é honrar a Deus, é dar honra a Ele. Deus é piedoso, Deus é justo e misericordioso. Meu amigo, se você meditar nessa palavra justo e não meditar junto com ela o misericordioso, pode encomendar o caixão e ir para o inferno. Porque se Deus for só justo e não tiver misericórdia, Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Sabe por quê? Ele deu lá para Adão e Adão pisou na bola. E está escrito, porque Adão pecou, ele morreu e passou para a sua descendência o quê? A morte. Não existe pai mais desnaturado do que Adão. Qual foi a herança que ele deixou para a gente? Morte. E a única coisa que nós merecemos é a morte, a herança que Adão nos deixou. E Deus tem culpa nisso? Não. Foi a herança que ele deixou para a gente. Por isso que quando a gente nasce, por isso que aquele que nasce da carne e do sangue não pode entrar no reino de Deus. Mas precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. E só nasce de novo sendo fruto da misericórdia de Deus. Porque Deus não é obrigado a salvar o homem, mas por misericórdia Ele salva o homem. Então, quando você meditar na justiça, existe uma justiça de Deus, mas essa justiça, ela foi satisfeita. Porque se Deus trouxesse perdão para mim e para você, e não satisfizesse a justiça dele, ele seria injusto, e Deus não pode ser injusto, então ele não pode perdoar o homem assim numa boa. Ele perdoa o homem porque alguém satisfez a justiça dele. E na cruz do Calvário, Cristo satisfez a justiça dele, e ele então nos perdoa. Aí o que nós vamos fazer? Vamos falar bem dele por isso. Deus me salvou por aquilo que Ele mesmo fez por mim na cruz do Calvário. E aí eu estou falando bem de Deus. Deus é piedoso, justo e misericordioso. E aí ele ainda continua dizendo assim, versículo 5, guardador do simples. Não precisa, como disse a irmã Ana lá na sua oração, né? Não multipliqueis palavras de grandes altivez na presença de Deus. Não. Você não precisa fazer uma oração floreada, buscando grandes palavras, um vocabulário variado. Não precisa nada disso. Aqui o salmista estava dizendo assim, ele ouve o simples. Aquele que é simples, que chega com sinceridade diante de Deus, ele ouve, ele atende o simples. Outra coisa, ele enxuga as lágrimas, ele é meu consolador. Olha, estou falando bem de Deus, eu estava triste, eu estava chorando, e Deus trouxe um consolo para a minha alma. Deus trouxe uma promessa para mim, e essa promessa me consolou. Quem é que não chora quando perde um ente querido? Mas o crente tem a promessa da ressurreição. E essa promessa da ressurreição entra na minha e na tua vida e alegra e consola o nosso coração.
Ele consola, ele enxuga a lágrima. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então Deus é um consolador, Ele nos enviou o Consolador, aquele que nos livra de uma queda moral. Aqui o salmista está reconhecendo que ele mesmo não tem condição nenhuma, mas é Deus que livra ele da queda. E a queda que ele está falando aqui é queda moral. Me livra de cair numa desgraça, aonde o meu nome e o nome de Deus que está sobre mim iria para o vinagre. Então, é Ele que me livra de cair em adultério, é Ele quem me livra de cometer um crime de roubo, é Ele que me livra de cometer um crime de assassinato, é Ele que me livra de cometer crime moral, que mancha o meu caráter, mancha o meu nome como cristão. É Ele que nos livra. Mas quando a gente deixa a simplicidade e começa a andar em soberba, aí Deus permite a queda. Conforme está escrito, né? Que a soberba é o princípio da queda. Por isso que tem aí, eu gosto de bater bastante no nosso meio, nós pentecostais, ficamos soberbos porque recebemos dom. Recebemos um dom do Espírito Santo e empinamos o nariz e nós conhecemos tudo e ninguém conhece mais nada. E aí, fica um camarada soberbo por causa de um dom e começa a ter queda em cima de queda moral. Tem muita gente crente aí de nome famoso tendo queda moral e o motivo é soberba. O motivo é soberba. E o soberbo não agradece a Deus. Bem pelo contrário, ele começa, chicotear o povo de Deus. E tratar com rigidez. Por quê? Porque é um soberbo. Mas nós, não. Nós vamos andar então pelo caminho da tributando honra a Deus. Tópico 2. Benefícios que recebemos do Senhor. Versículo 2 e 3. Então, voltando no versículo 1, aqui lendo novamente, diz assim, olha, amo ao Senhor. Mas dentro do texto aqui, existe um motivo porque que o salmista está dizendo que ama a Deus. Porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Qual é o motivo do amor a Deus pelo salmista? É porque Deus ouviu ele. E aqui então, agora, o autor que vai então meditar sobre isso. Benefícios que recebemos do Senhor. Porque nós recebemos algum benefício do Senhor, e o salmista recebeu isso, então ele está agradecendo a Deus. Seria impossível relatar todos os benefícios do Senhor. Salmo 103, versículo 2. Porém, o salmista cita 2 deles. Primeiro, o Senhor nos ouve. O salmista afirma, ouve a minha voz. Deus é capaz de discernir entre bilhões de vozes a minha voz. Esse é um dos grandes benefícios que está à disposição do homem. Então aqui está, olha, voltando na introdução da lição. Deus não precisa de intermediário. Para ouvir a tua voz, Ele não precisa de intermediário. No meio pentecostal, muitas das vezes pega uma verdade. A verdade, Deus tem anjos trabalhando em nosso favor, tem sim. Só que nós pegamos esses anjos e colocamos ele como intermediário. E vem ensinamentos, principalmente em cultos de avivamento no meio pentecostal, dizendo assim, olha, tem um anjo aqui, ele está esperando você dar glória a Deus, para ele pegar o glória e levar até o trono de Deus. Isso daí é idolatria, é colocar o anjo fora do lugar dele. Ele está aqui trabalhando em teu favor, mas não como intermediário. Ele não vai pegar o teu glória e levar no céu. Aqui o autor da revista está dizendo aqui, olha, o salmista disse assim, eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Não foi um anjo, não foi uma estátua, não foi uma divindade inventada pelo homem que pegou a minha oração e levou até o céu.
E o camarada pega lá Apocalipse, onde o anjo pega as orações que já estão reservadas no trono de Deus e lança sobre a terra como juízo contra a terra, para colocar anjo como intermediário. E anjo ali não é intermediário, anjo ali está trabalhando em Apocalipse, trabalhando no juízo, trazendo juízo sobre a terra, e não pegando a tua oração e levando para Deus. A oração já está lá, ele apenas pega e lança sobre a terra, obedecendo a ordem de Deus. Então, o nosso meio pentecostal não tem a estátua, mas de uma maneira bem sutil, coloca anjo no lugar que ele não está. E o povo pula e grita, e glória a Deus! Tudo dentro de um sincretismo bem oculto, bem escondido, colocando o anjo como intermediário. E aqui o salmista diz assim, olha, eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Ele ouve a tua oração. No meio de milhões e milhões de pessoas, Ele ouve a tua oração, conhece a tua voz, conhece até quantos cabelos você tem na cabeça, todos estão contados. Ele não precisa de anjo para isso. Ele coloca anjo para guardar você, mas não como intermediário para levar a tua oração lá. Outra coisa, esse é um dos grandes benefícios que está à disposição do homem. 2 aqui, o Senhor está presente na tribulação. Então, Deus ouve a nossa oração e na hora da tribulação Ele está com a gente. No momento de angústia, quando que você pensa que Deus te largou, não, Ele está com você. Sabe aquele momento que parece que Deus não responde? Ele está com você. Parece que aquele momento que Deus está em silêncio, Ele está com você. E Ele vai dizer aqui, ó, o Senhor está presente na tribulação, versículo 3 e 4. Mesmo não declarando o que lhe aconteceu, podemos deduzir, pelas expressões usadas pelo salmista, que uma situação bastante perigosa o envolvera. Laços de morte, angústias do inferno, são termos muito pesados. Então, o salmista se deparou diante de uma situação que ele já encomendou o caixão. Pode encomendar o caixão. Se não tem seguro de vida, faz seguro de vida, porque eu não tenho mais jeito. Tal era a situação. Não tinha ajuda de ninguém. Sabe aquele momento que amigo que não é amigo foge, e mesmo aquele que é amigo vem e não tem como ajudar você? Sabe onde o salmista fala assim? O salmista fala assim, olha, levou para longe de mim amigos e chegados. Não tem mais amigo, não tem parente. Até os que são verdadeiramente amigos, Deus coloca longe da gente. E o salmista reconhece que isso vem da mão de Deus, que é Deus fazendo, mas Deus está comigo na tribulação. É outro erro no nosso meio, nós damos muito crédito ao diabo, e a Bíblia não dá nenhum crédito ao diabo. O único crédito que a Bíblia dá ao diabo é a mentira, que ele chama ele de pai da mentira, é a única coisa. As outras coisas, o próprio Jó disse, olha, eu recebi da mão de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, eu recebi o bem e agora estou recebendo o mal, bendito seja o nome do Senhor. Então o salmista aqui, ele tem uma experiência. Eu estou louvando, agradecendo e glorificando a Deus, porque Deus me ouviu onde? No meio da tribulação, no meio da tempestade, na hora mais difícil. Sabe aquele momento que você fala assim, Senhor, me dá alguma coisa para mim me agarrar? Me dá alguma coisa, me ajuda. Não tenho mais ajuda em lugar nenhum, mas o Senhor me dá essa ajuda. E continuemos aqui. Se não bastasse o perigo de morte, havia aperto e tristeza. Como os salmos são realidades, são realistas. Não são essas as nossas próprias experiências? Contudo, esse quadro tão forte não foi motivo para desistir. Ele se voltou para Deus e orou.
Então invocarei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. No meio da angústia, ele invocou ao Senhor. E a oração dele foi simples, viu? Livra a minha alma. Simples, 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 mas de coração, acreditando, crendo. Ele não, como diz a turma, ele não chutou o pau da barraca, ele não negou a fé e continuou, e Deus o ouviu. Então nós temos benefícios de Deus para agradecer Ele, para glorificar Ele. Tópico 3, atitudes de gratidão. Além do amor, existem outras atitudes pelas quais podemos demonstrar nossa gratidão a Deus. Vejamos, orar sempre. Versículo 2, invocá-lo-ei enquanto viver. Então o salmista teve uma experiência com Deus, onde Deus respondeu à oração dele. Agora o salmista está fazendo uma promessa. Alguns chamam de promessa, outros chamam de voto. Qual que é o voto que o salmista está fazendo? Eu vou invocar ao Senhor enquanto eu viver. Ele está dizendo, olha, enquanto eu viver aqui nessa terra, eu vou invocar ao Senhor, e tem mais, hein? O Senhor é o meu único Deus. Eu não vou levantar e nem ter mais nenhum intermediário. Embora no passado o meu pai e minha mãe me ensinou a honrar todos os santos, mas hoje não. Hoje eu já tenho um conhecimento e eu não vou mais honrar todos os santos. Não, pelo menos ele como intermediário. Não, como intermediário não. De jeito nenhum. Não vou colocar nenhum santo. Por mais bem que a Bíblia fale deles, mas a Bíblia jamais colocou eles como intermediário. Ela fala bem de Maria, fala, opa, Maria tem um lugar na Bíblia, mas ela não é intermediário, ela não é mediadora, ela não é deusa. A Bíblia fala bem de João Batista, fala, e lá os camaradas fazem uma fogueira e diz que vai, na roça, eles fazem uma fogueira e diz que vai pisar na brasa, porque João Batista vai livrar eles. E acontecem umas coisas estranhas lá, o camarada pisa na brasa e a brasa não queima, mas aí já não é nem Deus, é coisa do inimigo, é coisa satânica. E eles vão lá e agradecem a João Batista, mas não está agradecendo a João Batista, está agradecendo aos demônios. Então não vou ter mais essas práticas. Eu vou orar sempre ao meu Deus e dizer, olha, por toda a minha vida eu só vou orar para ti. O Senhor é o meu único Deus. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém entre mim e Deus. É eu e Deus. É Deus e eu. Não tem sincretismo mais comigo. Por causa das tribulações passadas pelo salmista e de sua experiência com Deus, os termos de sua oração eram mais que simples petição. Eram o meio de expressar gratidão a Deus pelos benefícios recebidos. Então, a perseveração em oração tem que ser uma prática na minha e na tua vida. Todos os dias devemos orar agradecendo a Deus. Conduta irrepreensível. Versículo 9. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Eu vou invocar o nome do Senhor enquanto eu viver, mas tem mais uma coisa que eu prometo para Deus. Eu andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Então, enquanto eu durar e tiver fôlego de vida aqui nessa terra, eu vou andar perante a tua presença. Não tenho vergonha de dizer que eu sou teu servo. A minha vida, as minhas atitudes, o meu viver diário vai ser de acordo com a tua palavra. Eu coloco a tua palavra como bússola, como caminho meu. Vou andar perante o Senhor na terra dos viventes. 3. Tomar o cálice da salvação. Então são atitudes de gratidão. Orar sempre, procurar andar de acordo com a palavra de Deus e agora tomar o cálice da salvação.
Tomarei o cálice da salvação e invocarei. Cálice e salvação têm significados profundos nos Salmos. O cálice para os hebreus era mais que um vaso de beber, tinha também outros sentidos. Cálice da salvação, em contraste com o cálice de juízo sobre os perversos. Salmo 11, versículo 6. Então aqui está então uma figura de linguagem aonde o salmista olha para o cálice é um utensílio para se beber, né? Naquele tempo principalmente se bebia vinho, hoje se bebe água, suco de uva, hoje nós temos copo, né? Coisa mais comum para nós, mas aqui se falava muito em cálice, o cálice da bênção do Senhor, que é em contrário ao cálice do juízo. O cálice do juízo é para os impenitentes, para quem não aceitou Cristo, para quem não se volta para Cristo, existe o cálice do juízo, Mas para você que já aceitou Cristo, que tem Cristo no coração, existe o cálice de bênção. Portanto, como diz lá Paulo no capítulo 8 de Romanos, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então você tem um cálice para tomar na sua mão, que é o cálice da salvação. Medite na salvação. A salvação é eterna, é para sempre. Você recebeu uma salvação que não é de um dia, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, que é eterna. Deus te deu uma salvação e uma salvação eterna. E você deve beber isso daí. Em outra linguagem de Paulo diz assim, olha, tomai o capacete da salvação. Vista o capacete da salvação. Se medite na salvação, tome posse da salvação, a salvação te pertence, é tua, foi dada para você de uma vez por todas, e guarde ela. E ninguém tem poder fora de você para tomá-la. Alguém se torna herege porque ele se torna, mas não é Deus que vai lá e toma, e muito menos o inimigo não tem esse poder não. Você é dono da salvação que Deus te deu, Ele te deu de maneira gratuita. Então beba desse cálice, cálice da bênção, cálice transbordante, Salmo 23, versículo 5, que fala da própria vida. Deus faz nossa vida transbordar quando Ele nos unge com seu óleo. Então olha, Cristo prometeu que ia dar para nós o Espírito Santo, que entraria dentro de nós como água, como fonte, que salta para a vida eterna. Ela transborda em nós e salta para a vida eterna. Então não é algo simples, não é algo pequeno que você recebeu, é algo eterno que transborda. O salmista aqui no Salmo 23, ele faz essa declaração, unge a minha cabeça com óleo. O óleo representa o Espírito Santo, e quando ele faz isso, o meu cálice transborda, o meu cálice de bênção transborda. Transborda de tal maneira que leva para outras pessoas. O crente tem a salvação, fala da salvação, é um canal de bênção, é um canal por onde vem o Espírito Santo, e isso vem como testemunho para outras pessoas, e outras pessoas são chamadas para essa salvação. Afinal de contas, o Evangelho chegou a mim e a você de que maneira? Alguém pregou o Evangelho. É o meio que Deus criou para a salvação. Ele dá o cálice da salvação, coloca na nossa mão, abençoa a nossa cabeça com óleo, e esse cálice então transborda. A igreja é detentora disso. A igreja verdadeira tem isso na mão. Tem o Espírito Santo, tem o óleo do Espírito Santo e transborda para os outros. E também tem o cálice de juízo, que seria o castigo a ser aplicado sobre os ímpios que resistem a Deus. O cálice passou a ter seu significado maior quando Jesus falou de seu cálice como destino de salvar o mundo do pecado e fazê-lo sobre a cruz. Então, quando isso é aplicado a Cristo,
Então você tem que entender que o cálice, ele é simbólico e ele tem alguns significados diferentes de acordo a onde ele está sendo aplicado. Por exemplo, na oração lá do Getsemane, quando Cristo orou assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, se faça a tua vontade, mas não a minha. Aquele cálice ali, só ele bebe. Porque aquele cálice ali era o cálice do juízo de Deus que seria dado para mim, para você, para todos os salvos. No entanto, foi dado para Cristo. É por isso que Deus nos perdoa, porque Cristo bebeu o cálice de juízo que eu e você deveria beber. Então esse cálice aí, nenhum ser humano pode bebê-lo, a não ser os ímpios, que vão perecer para sempre. Mas Cristo bebeu esse cálice no meu e no teu lugar, então esse cálice não é bebido por mais ninguém, só por Ele. Porque isso daí pertence para a obra da salvação, e a obra da salvação foi feita única e exclusivamente por Cristo. Mas aí, quando você vai lá no Evangelho, quando você vê Cristo respondendo para João e Tiago, que foi mandado para eles lá, para pedir um lugar de destaque no reino, e Cristo perguntou assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Porventura vocês podem beber o cálice que eu bebo e ser batizado com um batismo que eu sou batizado? E eles responderam: só podemos. E Jesus falou: não, é verdade, vocês podem sim. Então esse cálice aí, esse cálice já não é o mesmo cálice do Getsemane. É diferente, porque ele diz: ó, esse daí vocês podem beber. O que é esse cálice aí? É um certo sofrimento por causa do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é bênção, mas ele também traz um sofrimento. Nós somos rejeitados pelo mundo, nós somos odiados pelo mundo, nós somos perseguidos por causa do Evangelho. Então esse cálice de sofrimento aí, ele existe e ele é defendido por Cristo, ele é defendido pela carta de Paulo, pelas cartas de Paulo, ele é defendido pelas cartas do apóstolo Pedro, pela carta de Tiago, pela carta de Judas, é defendido em Apocalipse. Esse cálice nós bebemos também, que é um certo sofrimento que vem sobre nós por causa do Evangelho. Mas não é o sofrimento do juízo que Cristo enfrentou na cruz do Calvário. Então, agora o ponto 4 aqui: cumprir os votos. Versículo 14 e 18. E aqui então estamos chegando no final da revista. Este é outro sinal de gratidão a Deus. Temos dois fatos aqui na experiência de Davi. Os votos devem ser cumpridos. O que é voto? É uma promessa que o camarada fez para Deus. Isso daqui você tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte: você tem que evitar de fazer voto mediante um sentimento quando está ao extremo. Vamos supor, você está numa alegria muito grande. Você pode receber um engano de você mesmo, uma sugestão enganosa de você mesmo e prometer uma coisa para Deus muito grandiosa que você não tem como pagar, levado pelo teu sentimento de alegria muito exagerada. E o contrário também, numa tristeza muito grande, você pode levar a prometer uma coisa para Deus que você também não tem condição de cumprir. Entendeu? Quando você está passando por uma necessidade muito grande, você vai lá e faz um voto para Deus. Cuidado com isso daí. Vamos colocar a cabeça no lugar, vamos controlar o sentimento de alegria e também vamos controlar o sentimento de tristeza. Aí depois a gente faz o voto. O salmista aqui fez dois votos. Vou invocar o Senhor enquanto viver e vou andar na tua presença. Ele fez dois votos. E ele agora está dizendo assim: eu vou cumprir o voto que eu fiz, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Você tem votos malucos, exagerados, dentro da própria Bíblia.
Jefté fez um voto, que misericórdia. Jefté fez um voto que depois, para ele cumprir, ele tinha que matar a filha. E aí os camaradas brigam até hoje, eu também não vou saber se ele sacrificou ou não, não tenho nem vontade de saber se ele sacrificou ou não, né? Porque ele fez um voto e agora a própria filha dele falou para ele: pai, faz porque saiu da tua boca. Ó, o rei Saul fez um voto também, que misericórdia. Ele fez um voto e, como ele é representante da nação inteira, ele fez um voto pela nação toda. Rapaz, é complicado, né? E quem quebrou o voto que ele fez? O próprio filho dele. Aí ele foi lá para matar o filho. Sabe, é zelo sem entendimento. Sabe o que o camarada tem um zelo? É zeloso por Deus, mas não procura entendimento. Tanto Jefté foi zeloso sem entendimento. Saul também foi zeloso sem entendimento. Tem que ser zeloso, mas também tem que ter entendimento. Toma cuidado com o voto. Principalmente em campanhas de certas igrejas. Todo mundo é livre, pode ir na igreja que quiser. Ninguém está proibido. Aí vai lá na igreja tal, e o camarada pega lá então um texto e larga em cima de você, e faz você fazer um voto lá de dar o teu salário inteirinho. Vai você e a tua família passar fome, porque você fez um voto induzido por pessoas que só têm como objetivo explorar você. Então toma cuidado com o voto. O Eclesiastes vai falar assim: olha, se votares, paga logo, porque melhor é não votar do que votar e não pagar. Então o voto não é uma obrigação. O voto existe de capa a capa da Bíblia, existe desde o começo de Gênesis, mas ele não é colocado como lei. Ele é colocado algo como para ser espontâneo. Algo que nasce espontâneo de você. Então eu não posso pegar algo que é espontâneo e levar você a fazer. Eu estou errando dentro da pregação, dentro da hermenêutica, dentro da homilética, seja lá o que o teólogo chame isso daí, eu estou errando quando eu induzo você a fazer um voto. Porque voto é uma coisa pessoal que vem do teu coração para Deus. Então é um agir teu e Deus, Deus e você, você e Deus, é onde você vai e faz o voto. Ninguém está te mandando, nem a lei. Nem a lei de Moisés e nem o evangelho manda você fazer. Mas se você fazer, aí ela fala: cumpra. E que eu possa cumprir na presença de todo o povo. Assim como o Senhor cumpre com as suas promessas. O cumprimento deve ser público perante o povo de Deus. Aí você pode pedir oportunidade e dar o testemunho e fazer um culto de ação de graças, porque deve ser feito publicamente. Amém? Agradeço a oportunidade. Deus te abençoe.